Então vamos lá, dando continuidade às nossas reflexões. Deixa eu compartilhar novamente com vocês a lista. Observem que a gente estava mais ou menos por aqui e vamos falar da sintaxe. Evanildo Bechara prefere conceituar da seguinte forma o substantivo. É a classe de lexema que se caracteriza por significar o que convencionalmente chamamos objetos, substantivos. Isto é, em primeiro lugar, substâncias, homem, casa, livro. Em segundo lugar, quaisquer outros objetos mentalmente apreendidos como substâncias, quais sejam qualidades, como a bondade, a brancura, estados, a doença, a saúde, processos, chegada, entrada, entrega, aceitação. Quanto à função sintática, o substantivo exerce, por excelência, a função de sujeito, ou de seu núcleo, da oração, e no domínio da constituição do predicado, as funções de objeto direto, complemento relativo, objeto indireto, predicativo, adjunta de nominal e adjunta de verbial. Essa questão do complemento relativo, eu não vou me aprofundar nela não, mas vamos pensar só em complemento verbal, tá bom? Quando a gente fala de funções de objeto, que pode ser objeto direto ou objeto indireto, né? Pronto. O complemento relativo é uma abordagem que nem todo gramático adota, então a gente vai deixar de lado. Vamos pensar, então, no predicativo, no adjunta de nominal, no adjunta de verbial. No complemento nominal, né? Acho que vale a gente pensar. Então, vejamos o seguinte. Primeiro, pessoal, olha só. Quando nós falamos lá atrás da frase do capitão, lembra disso? Quer olhar de novo a frase? Olha lá, o capitão sorridente e garboso montou o seu cavalo branco. O capitão é sujeito, núcleo do sujeito. Cavalo é aquilo em que ele montou, né? Então, quem monta, monta em algo. Então, objeto indireto. Então, o núcleo do objeto indireto é cavalo. Se alguém te perguntasse qual é o objeto indireto, provavelmente você diria no seu cavalo branco, correto? Mas o núcleo do objeto é cavalo, tá certo? Então, vejamos o seguinte. Nós temos um exemplo aí de objeto indireto. Quando eu falo Daniel comprou uma casa linda. Daniel, núcleo do sujeito, comprou o quê? Uma casa. Então, essa casa é o objeto direto. Tranquilo. Professora, como é que fica a questão, por exemplo, do complemento nominal? A fé em Deus move montanhas. A fé em Deus. Então, observe que a fé em Deus é o sujeito total. Se a gente pensar em núcleo do sujeito, é apenas fé. Em Deus, completa o nome fé. Por isso, complemento nominal. Essa parte sintática eu também não vou me aprofundar, porque essa Jair e Zé vão mencionar melhor, tá bom? Continuando. Comparando os dois autores, podemos, portanto, concluir, passei depressa, que o substantivo é a palavra que designa os seres e pode exercer a função sintática de sujeito, objeto direto, objeto indireto, primordialmente. Então, essas três funções são as mais comuns. É importante, porém, destacar que as funções mencionadas são as primeiras, mas não são as únicas. O substantivo pode formar uma locução adjetiva, por exemplo, e exercer outra função sintática. Desde cedo, você estudou que o substantivo pode ser abstrato, concreto, próprio, comum, simples ou composto, primitivo ou derivado. Espera-se, portanto, que esse não seja um entrave em seu estudo sobre essa classe gramatical. O que nos chama a atenção e de fato nos interessa é entender a importância do substantivo e suas classificações na construção de sentido. Eu já mencionei lá atrás, lembra? Aí eu coloquei um texto para vocês, que é o mito do Drummond. Sequer conheço fulana, vejo fulana tão curto, fulana jamais me vê, mas como amo fulana. Reparem aquilo que eu falava para vocês, ele escreveu fulana com letra maiúscula. A partir do momento que ele escreveu fulano com letra maiúscula, ele pegou um substantivo que é comum e tornou esse substantivo em próprio. Então, fulano a gente usa normalmente para poder indeterminar. Fulano acha que é melhor que os outros, né? Então, assim, a gente usa justamente de forma generalizadora. E aqui ele usa uma letra maiúscula tentando justamente dar uma especificidade a essa pessoa. Sabe, como é que se interpreta? Sequer conheço fulana, vejo fulana tão curto, fulana jamais me vê.
A primeira intuição é de um amor platônico, né? De um amor que, não sei nem se caberia o termo platônico nesse caso específico, vou colocar de outra forma. Um amor que ainda não foi manifestado, ainda está no plano da imaginação. Amarei mesmo fulana ou é ilusão de sexo? Então, essa pergunta que ele faz, ela me leva a crer que a minha hipótese faz sentido. Porque, afinal de contas, se eu acho que eu estou apaixonado por alguém, mas ainda não vivi nada com esse alguém, pode ser só o quê? Ilusão. Pode ser só aquela coisa assim, olha, eu achei a pessoa bonita, fiquei sexualmente atraída por ela e acho que existe ali um sentimento de amor. E, na verdade, não é amor. Se eu for lá e realizar essa fantasia, eu fui descobrir que não, era só uma vontadezinha mesmo. Talvez a linha do busto, da perna, talvez o ombro, então quer dizer, alguma coisa nela, no seu corpo, no seu físico, me atrai. Amo fulana tão forte, amo fulana tão dor, que todo me despedaço. E choro, menino, choro. Mas aí é aquele conflito, né? Não, mas eu sofro, eu quero tanto. Pai, deve ser de verdade. Eu até choro, né? Mas fulana vai se rindo, vejam fulana descansando. No esporte ela está sozinha, no bar com a acompanhada. Reparem que ele constrói uma fulana que é uma pessoa que ela é muito ela mesma. Olha só, ela tá rindo, ela tá dançando, ela tá levando a vida. E se uma hora ela tá sozinha, outra hora ela tá acompanhada. É, ela é ela. E fulana diz mistérios, diz marxismo, rímel, gás, fulana me bombardeia, no entanto, se quer me ver. Então, veja bem o seguinte, quando ele faz isso, eu começo a me questionar se quando ele falou lá atrás que ela nem o via, era não ver no sentido literal. Agora eu começo a achar que é não ver no sentido do tipo, ela convive comigo, ela conversa comigo, mas ela não me dá qualquer chance, ela não me dá qualquer oportunidade. É aquela história, me vê como amigo, sabe como é? E aí ele constrói uma visão de uma pessoa que ela vai da intelectualidade para a superficialidade com a mesma tranquilidade. Por quê? Marxismo pressupõe leitura, né? Então, uma pessoa, seja para apoiar as ideias de Marx ou contestá-las, precisa ter lido, precisa ter estudado. Tudo bem que a gente sabe que isso não é bem verdadeiro, que tem uma galera falando um milhão de coisas sem estudar, sem ler, né? Mas o fato é que tem-se a ideia, tem-se pressuposto de que uma pessoa que fala de Marx estudou Marx. Quando ele usa a palavra rímel, o rímel, a gente passa aqui, né, nos cílios, e aí você tem uma questão de vaidade, estética. Então, não consigo não imaginar que esse substantivo rímel não esteja sinalizando justamente para um comportamento mais de preocupação estética e, portanto, associado às coisas da superficialidade. Então, reparem que o substantivo mistérios me faz pensar em alguém que fala de assuntos da espiritualidade. O substantivo marxismo me faz pensar em alguém que fala sobre questões políticas, sociais. Que o substantivo rímel faz com que eu pense nessa mulher como alguém que fala de coisas da superficialidade. E aí, como é que brota esse gás? Né? Como é que brota esse gás nesse lugar? Como eu pelo menos não conheço o contexto de produção desse poema, fico me imaginando que esse gás pode tanto sinalizar para a questão econômica, né? Então, o preço do gás, como para uma situação do cotidiano, né? Tipo assim, nossa, não, o preço do gás, mas não o preço do gás como algo questionador, como uma representação do poder, como aquela coisa assim de exploração do povo, mas gás tipo assim, como, nossa menina, o gás tá caro, né? Aquela coisa assim das conversas banais do cotidiano. Pode ser uma coisa ou outra. Fulana me bombardeia, no entanto, se quer me ver, né? Então, ela tem muito, ela me enche com o seu jeito de ser, com as suas informações, com a sua visão de mundo, mas ela não me vê como eu gostaria de ser visto. E sequer nos compreendemos, né? É dama de alta fidúcia, tem latifúndios e atos, sustenta 5 mil pobres. Olha que coisa maravilhosa, né? E eles não se compreendem. Se ela tem dinheiro, ele é pobre, né? Então, ele não diz eu sou pobre, mas isso fica o quê? Bem entendido, né? Então, lembramos das aulas de implícitos, pressupostos, subentendidos, vamos lembrar. E, gente, quando ele fala que ela sustenta 5 mil pobres, pode ser que ela seja uma grande empresária, né? E aí ela acaba dando emprego para muita gente, como pode ser que ela tenha trabalhos sociais e acabe
ajudando muitas pessoas. Menos eu, que orgulho, que de orgulhoso me basto pensando nela. Então, tipo, tá vendo como ele se marca pobre? Né? Então ela ajuda mil pobres, menos eu. Pensando com unha, plasma, fúria, gilete, desânimo. Né? E aí, esse momento, né? Pensando com a minha essência, com o que eu sou. Daí nós temos... Nunca assentei no meu colo, nem vi pela fechadura. Tá vendo a coisa da sexualidade de novo? Mas sei quanto me custa manter esse gelo digno, essa diferença gaia. E não gritarem, fulana, como deixar de invadir sua casa de mil fechos, sua veste arrancando, mostrá-la depois ao povo. Então, tipo, olha o que é o desejo dela de possuí-la. E ele não mostrou isso ainda para ela e é um grande sacrifício. Mostrá-la como ela deve ser, branca, intacta, neutra, rara, feita de pedra translúcida, de ausência e ruivos ornados. Aí a imaginação dele foi. Mas como será fulana? Digamos no seu banheiro, só de pensar em seu corpo, o meu se punge, pois sim. Então, olha de novo ele mostrando que o sentimento dele por essa mulher se confunde entre um desejo que é de amor e pureza e um amor que é puro desejo sexual. Por que preciso do corpo para me indicar fulana? Rogar-lhe que pise em mim, que me maltrate, assim não. Mas fulana será gente? Será somente em ópera? Será figura de livro? Será bicho? Saberei. O que essa mulher é de verdade? Como é que eu vou saber se eu não a experimentei? Aí, não saberei, só pegando, pedindo, dona, desculpe, o seu vestido esconde algo, tem coxas reais, cintura. Então quer dizer assim, ó, eu só vou saber quem ela é de verdade se eu puder tocá-la. Bom, então vejamos aqui. Notem também que os substantivos eles foram surgindo no texto para confirmar esse desejo sexual que ele possui por ela. Note que a palavra fulano é um substantivo comum usado no cotidiano para referir-se a pessoas das quais não sabemos o nome ou cujo nome não queremos evidenciar. De qualquer forma, a palavra tem valor depreciativo e o autor sabe disso. Portanto, não podemos ler o texto e ignorar esse fato. O que pretenderia o autor com a aplicação desse substantivo? A diferença em o nome ser grafado com letra maiúscula? Que outros elementos do texto fortalecem ou enfraquecem sua opinião? Já conversamos sobre isso, né? É interessante observar que ocorre na terceira estrofe paralelismo sintático em amo fulana tão forte, amo fulana tão dor. Isso interfere no valor semântico do substantivo dor. Observe que, do modo como ele foi empregado, funciona como um advérbio, indicando o modo como o sujeito de enunciação ama. Ele ama dolorosamente. Atente para a seguinte estrofe. Fulana diz mistérios, diz marxismo, rímel, gás. Gente, eu acabei corrigindo o rímel ali, né? Na verdade, o computador corrigiu. Mas tá, deixa pra lá. Rímel lá no texto está escrito conforme o original e rímel aqui está escrito conforme a gramática normativa. Fulano me bombardeia, no entanto, se quer me ver. O substantivo abstrato, intercalado ao concreto, o substantivo primitivo, misturado ao derivado, cria um efeito de sentido. Qual? Note que se a palavra fosse mistério no singular, o sentido seria outro. Observe que a derivação marxismo remete a uma outra informação e exige do leitor o conhecimento intertextual. Avalie que o emprego de rímel entre os demais termos empregados na mesma função do objeto serve para denotar o lado feminino, quase fútil de fulano. Pessoal, então é isso, tá? Eu espero ter contribuído com vocês. Se vocês puderem dar um feedback, falarem o que vocês estão achando das aulas, para mim seria importante, sabe? Para eu saber se estou sendo clara. É isso então, tá bom? Depois a gente volta com outras informações. Beijo grande, fiquem com Deus.